você acha que comida japonesa é só sushi e sashimi, você está muito enganado. Quando se trata de comida, os japoneses são autênticos e muito saudáveis. Vem comigo hoje que eu falo sobre a comida no país da longevidade. Chega mais, eu sou Terapia na Mesa, eu sou Andréa Maciel. Seja muito bem-vindo. Esse é o Comida de Viagem, um novo quadro onde eu compartilho não só um pouquinho das minhas viagens, mas também faço aí uma breve análise como nutricionista sobre a comida local. No mês passado, eu passei as minhas férias no Japão e eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a culinária, a gastronomia japonesa. E meu primeiro namorado, ele era japonês, de família japonesa de Okinawa, e ele me levava na Liberdade, um bairro tipicamente oriental, né, de São Paulo. Então eu tive muito contato com isso, até muito antes do meu trabalho com a medicina chinesa, com a nutrição. E isso são fatos muito marcantes dentro da minha vida, porque foi muito tempo indo na Liberdade, comprando alimentos orientais, e agora finalmente eu realizei esse sonho. No Brasil existe uma grande comunidade japonesa, não só no bairro da Liberdade, mas também em diferentes estados, como o estado do Paraná, por exemplo, também além de São Paulo. O brasileiro, em especial, gosta muito da comida japonesa. Então, muito do que eu vou trazer aqui para vocês pode ser um complemento ao que você já sabe, mas também trago dicas especiais e importantes para que você possa não só aproveitar a sua viagem para o Japão, mas também trazer de bom na sua mala, na sua rotina, na sua bagagem de vida, aquilo que existe de saudável dentro da alimentação. O Japão é um conjunto de 4 ilhas, então naturalmente a alimentação ela é recheada de algas, peixes, frutos do mar, e não é à toa que sushi e sashimi são alimentos conhecidos no mundo todo. Mas assim como diversos países da Ásia, a alimentação japonesa também contém aí muitos vegetais. O Japão é um país referência em alimentação saudável, é referência em longevidade, com frequência com baixos índices com relação à obesidade. O hábito do japonês é de fato de comer alimentos muito saudáveis, né? De comer comida de verdade. E isso assim foi bem interessante porque isso está muito disponível, muito acessível, seja nos restaurantes, mas também no supermercado. Por que eu tô falando isso? Porque em muitos outros países, não só no Brasil, mas acho que o Brasil também tem muita coisa saudável, mas em muitos países a gente vai no supermercado, por exemplo, e tem muito alimento industrializado e poucos recursos disponíveis a nível de alimentação saudável, por incrível que pareça. Então, assim, você precisa de uma comida rápida, você não tem só fast food como opção, não, você tem ali, por exemplo, marmitas que são realmente saudáveis, você tem ali vegetais. Se eu tiver num ambiente o que a gente chama de desertos alimentares, ou seja, que a gente não tem disponibilidade e acesso à alimentação saudável, naturalmente a gente vai cair no consumo de alimentos mais ultraprocessados que vão trazer danos à nossa saúde. Então, assim, o primeiro item é justamente esse que eu já estou colocando aqui. Comida de verdade, mas em todas as refeições, né? É muito curioso que o café da manhã no Japão, ele é justamente com comida de verdade. Então, você vai encontrar peixe, você vai encontrar sopa, você vai encontrar arroz, que são itens que normalmente as pessoas consomem ali no almoço ou até no jantar, né? Não, no Japão, esses alimentos, ou seja, é muito parecido o jantar com o café da manhã, é muito parecido o café da manhã com o almoço, por exemplo, né? Não tem muito esse disparate de que, o que eu como no café da manhã é completamente diferente do almoço. Não, né? Então, esse acesso à comida de verdade é muito positivo. Uma coisa que eu achei bem interessante foi encontrar ovo cozido no supermercado. Olha isso, gente. Assim, uma amiga até minha me falou: André, eu já consigo comprar ovo cozido aqui em Portugal, por exemplo, no supermercado. Eu nunca vi, né? E muito menos no Brasil. Então, essa é uma opção bem legal quando a gente precisa de trazer algo mais nutritivo, rápido, né? Não tem essa disponibilidade de estar na cozinha quando está viajando. Então, esse é um alimento que, assim, me chamou a atenção e achei super prático, muito legal. Além da possibilidade de comprar marmitas ali com comida de verdade, super frescas, no supermercado também, se fosse necessário. Uma das coisas que eu gosto também de explicar para os clientes e também no meu programa Terapia na Mesa Experience, é como montar suas refeições com comida de verdade, né, o tempo todo, ou seja no café da manhã, no almoço e no jantar, né? Só para lembrar, a gente entende como uma refeição saudável quando ela tem pelo menos ali 60% de alimentos de origem in natura, ou seja, alimentos naturais, né, alimentos mais frescos, ok? E também a gente entende que a refeição está
completa quando ela tem ali os nossos macronutrientes, ou seja, a gente tem itens do grupo de carboidratos, a gente tem proteínas, a gente tem gorduras, a gente tem fibras, né? E quando esse prato está equilibrado e atendendo a sua necessidade energética e quando esse prato também faz parte aí da sua culinária, da cultura local. Também não faz o menor sentido a gente depender de alimentos de outros países. Quando eu trago aqui comida de viagem para você conhecer o que se come em outros países, não é só conhecer, mas é também trazer o que existe de bom dentro dessa relação com a comida, que a gente pode aprender com outros países, né? E entender como que também as políticas públicas interferem no ambiente alimentar, na acessibilidade com relação aos alimentos. Essa é uma reflexão que a gente precisa ter e precisa sempre cobrar das autoridades, ou seja, o acesso, o direito à alimentação saudável, né? Muitos locais que a gente vai viajar, vai conhecer e tal, a gente não tem tanta disponibilidade de alimentos naturais. Isso faz falta, isso traz implicação não só para a população local, mas também para nós que estamos ali viajando e queremos aí nos alimentar bem. Em Kyoto, por exemplo, foi muito legal porque além de encontrar alimentos frescos como peixes, vegetais nos restaurantes, Kyoto tem também o Nishiki Market, que eu amei aquele local, assim, que tem comidas frescas, tem comida local, tem alimentos muito diferentes, assim, coisas também que eu nunca vi. Tem muito alimento fermentado. Tem também alguma disponibilidade de frutas e até um bom preço até com relação às frutas. Encontrei pitaia, né, lá em Kyoto também. E em Osaka, assim, é um polo gastronômico, né, gente? Nossa, é impressionante, assim. Além daquela modernidade toda, a gente tem acesso a muita coisa da gastronomia japonesa. Os grandes centros comerciais, como o Dotonbori, Namba, por exemplo, exploram muito a questão dos frutos do mar. Tem muita exploração assim de caranguejo. Por um lado, assim, é até complicado. Eu vi um tanque assim cheio de caranguejos e um em cima do outro. Então, assim, até os animais, eles são colocados também de uma forma muito sofredora para atender, né, a demanda turística, por exemplo. Então, isso já é uma exploração assim que é complicada, para mim é difícil de ver, eu não gosto disso, enfim, né? Uma coisa que é muito comum também em Osaka é o bolinho de polvo, né, que é o takoyaki. Então essa é a sensação de lá. Eu não gosto de polvo, eu não como polvo, e não comi, mas assim, você vai ver em toda parte também esse bolinho é a maior pedida mesmo de Osaka. Mas eu acabei ficando com o espetinho de camarão, que foi muito bom. Nossa, assim, sensacional, super gostoso. E realmente, assim, a forma como eles preparam peixes, frutos do mar, seja através de espetinhos ou bolinhos, ou frescos, grelhados, assim, é muito especial e fica muito gostoso também, né? Segundo item da gastronomia japonesa que eu quero destacar aqui é equilibrar o frio com o quente. É muito comum no Brasil a gente ir em rodízios, por exemplo, onde existe muita disponibilidade de sushi e sashimi, que são alimentos frios. Mas o ideal é sempre combinar o alimento frio com o alimento quente, gente. A medicina chinesa já mostra isso de uma forma muito clara, ou seja, eu consumo, né, eu tenho refeições assim extremamente frias. Sem esse equilíbrio, isso traz um impacto enorme para o nosso estômago. Então, não é legal. O certo é você sempre combinar alimento frio com alimento quente. Então, viu que quer comer sashimi, que é um alimento frio? Combina o sashimi com arroz, que é um alimento que já passou por um cozimento, ou sopas, por exemplo, vegetais cozidos ou grelhados, né? Essa combinação é sempre positiva e faz bem também para o estômago, para a digestão. E para você não ficou muito claro essa coisa de quente, frio, yin e yang, como a gente fala na medicina chinesa, eu explico tudo isso nos meus 2 livros, Dietoterapia Chinesa e Saúde e Longevidade na Mesa. Vou deixar o link aqui das editoras para que você possa comprar direto da editora ou em alguma livraria se você decidir, tá? Nos meus 2 livros eu destaco a ênfase que a medicina chinesa traz, em especial na nossa alimentação, da importância de equilibrar frio com calor, yin e yang. De fato, quando as doenças surgem, elas surgem por um desequilíbrio de yin e yang. Terceiro item da gastronomia japonesa que eu quero destacar aqui é: se você estiver cansado, tome matcha.
Gente, matcha é assim o chá mais consumido realmente no Japão, né? Além do sencha também, né? Mas o que que acontece? A Camellia sinensis, que é a planta que dá origem ao chá verde, ela foi trazida da China há muitos séculos atrás, né? E em especial no Japão, os japoneses preferem consumir muito mais o matcha, ou seja, o chá verde em pó, que é muito mais concentrado do que as folhinhas, como é mais consumido na China, né? Embora existem muitas variações, né? Existe o chá fermentado também, existem outras variações do chá verde, chá branco, chá preto, chá vermelho, né? Todos eles vêm dessa planta que é a Camellia sinensis, que é encontrado não só no chá, mas no chá é possível fazer doces, é possível fazer outros alimentos, né? Bolos, por exemplo, biscoitos com matcha. Matcha é muito, muito versátil. E eu vejo que os japoneses gostam desses alimentos que são versáteis, né? Por exemplo, o tofu, justamente outro item que é super versátil, dá para fazer mil coisas com tofu, né? É bem interessante. E o matcha é bem curioso porque tem uma cidade que eu fui, que é Uji, que é uma cidade lindíssima, eu amei. E a cidade de Uji tem muitos campos de Camellia sinensis, é bem legal. E lá eu participei também da cerimônia do chá, então foi muito lindo, muito, muito especial. Comprei vários tipos de matcha, assim, delicioso, sensacional e assim, é pra vida, não é só para tomar no Japão. Um matcha é para você tomar em qualquer lugar, é um alimento sensacional e super importante para a nossa saúde. Ele melhora a saúde da nossa pele, aumenta a nossa concentração, traz também tranquilidade, então é um super, super alimento. E também no meu passeio eu tive a oportunidade de conhecer a casa da minha amiga Kumi, que me recebeu, né, na casa dela e me preparou um jantar japonês, foi muito legal aquele dia. Quarto item que eu destaco aqui é dê espaço para os alimentos fermentados, né? É muito interessante a gente ver que a técnica da conservação dos alimentos, ela é muito, muito antiga. Para quê? Porque antigamente não existiam aí congelador, geladeira, né, e tudo mais. Os alimentos precisavam de algum tempo maior de conservação para favorecer aí a nossa, né, sobrevivência, vamos falar assim, a sobrevivência do ser humano na Terra. E esses países que passaram por fome, por guerras, como também o Japão, esses povos desenvolveram diferentes técnicas de conservação. Uma delas é a fermentação. Então, você vai encontrar vários alimentos fermentados dentro da culinária japonesa. Então, existe aí não só o que eu falei agora há pouco, o tofu, mas também o natto, né, bem comum, o miso, né, o próprio miso que dá origem à sopinha, que é o misoshiro, que é uma delícia. Também ele passa por fermentação. Estes alimentos fermentados são muito saborosos e nutritivos. O mesmo tipo de fungo, que é o koji, ele é utilizado em diferentes fermentados, né? Então você vai encontrar ele no miso, vai encontrar que são as conservas de pepino também, o próprio saquê também é super famoso, existem diferentes tipos de saquê, então eles também passam por fermentação, né? Outro item da gastronomia japonesa que eu destaco aqui e que me chama muita atenção naturalmente é o sexto sabor, que é o umami. Para você que já conhece aqui o Terapia na Mesa, você sabe que eu falo sobre a dietoterapia chinesa, que é essa expertise dentro da medicina chinesa, onde os alimentos são entendidos através dos seus aspectos energéticos. E na dietoterapia chinesa ficou muito em destaque, e a gente tem isso como legado dos orientais, a função dos 5 sabores, né? Então a gente tem 5 sabores na alimentação, que são sabor ácido, sabor amargo, sabor doce, sabor picante e o sabor salgado. No entanto, na Universidade de Tóquio, há muitos anos atrás, foi reconhecido que existe outro sexto sabor nos alimentos, que é o sabor umami. O umami, ele vem do glutamato, ou seja, alimentos que são ricos em glutamato, eles trazem consigo o sabor umami. Esse é um sabor que está muito presente nas algas, né? Em especial a alga kombu. É justamente dessa alga que é feito o dashi. O dashi é um dos ingredientes da culinária japonesa que é utilizado na preparação dos caldos. Se você observar, em geral, a culinária japonesa, ela não tem um tempero específico. Alho, cebola,
especiarias, por exemplo, né? Os japoneses não usam dessa forma, eles gostam dos alimentos naturais, ou seja, preparam os alimentos sem tempero, para justamente que esse tempero venha de caldos que possam ter aí as suas combinações bem específicas. Então, existe o caldo para um tipo de macarrão, existe um outro caldo para outro tipo de macarrão, existe um outro caldo para tempurá, existe um outro caldo para peixe. Dentro, né, dessa pesquisa dos caldos, ou seja, foi reconhecido que existia, então, o umami, que vem justamente, que está muito presente nas algas, mas também depois foi descoberto que o umami também está presente em outros alimentos, né, como o tomate, por exemplo, cogumelos. É muito curioso, porque o umami, ele atua no nosso cérebro e ele traz uma sensação de satisfação, de conforto. E, curiosamente, a indústria de alimentos, como está sempre de olho na comida e quer vender a torta direito, colocou também glutamato em alimentos industrializados. Então, muitas pessoas acham que alimento com glutamato faz mal. O que acontece é, o alimento que é natural e que tem glutamato, ele não vai fazer mal para a nossa saúde, muito pelo contrário, ele contribui com a nossa saúde. No entanto, o excesso de alimentos com glutamato e que vem da indústria naturalmente faz mal, mas aí não é só uma questão do glutamato também, é uma questão de outros ingredientes que estão presentes também ali naquele alimento industrializado, ultraprocessado. Outro item que é muito importante e que me chamou super atenção no Japão é a atenção ao desperdício de alimentos e a produção de lixo. Gente, o Japão é de longe o lugar mais limpo que eu já vi na vida. Você anda naquelas ruas, naquelas calçadas, aquilo é absolutamente limpo. Limpo, limpo, limpo. É impressionante. E não só em cidades pequenas, que teoricamente são mais fáceis de manter a limpeza e a urbanização, mas também na cidade de Tóquio, que é uma cidade grande, né? Assim como São Paulo, mas lógico é menor, mas Tóquio é super populosa e é extremamente limpa, você não vai ver nem lixeiras, assim, cada uma das pessoas é responsável pelo próprio lixo. E no Japão, então, naturalmente, por conta da questão do lixo, as pessoas não comem na rua, né? Você não é bem visto se você estiver comendo na rua, justamente porque pode ser que você produza mais lixo, pode ser que caia comida na rua e isso traga ali depois o movimento ali de ratos, barata, né, bichinhos e tal. Então, as pessoas que comem na rua não são bem vistas pelos japoneses, isso é bem interessante também. Então, tem que prestar atenção você que é turista, né? E o mais interessante é que se você dá mais espaço para o consumo de alimentos naturais, naturalmente você vai desembalar menos, né, gente? Você vai consumir alimentos que não tem ali plástico, latas, caixinhas, produz menos lixo, se alimenta melhor, tem muito mais saúde e evita, né, com que esse lixo seja ali aumentado de alguma forma. Então, é bem interessante essa questão de desperdício de alimentos, ou seja, tomar cuidado com o desperdício de alimentos, investir em alimentos mais naturais e produzir menos lixo. Então, isso é sensacional, é uma grande lição para todos nós, assim, o que a gente puder sempre fazer para evitar o aumento da produção de lixo, para descartar o lixo corretamente, isso é sensacional, é uma grande lição. Para os japoneses, existe uma coisa muito interessante que é a contemplação, né? E a contemplação, até para os chineses também, é algo que beneficia a nossa digestão. E ter esse espaço para que você tenha momentos de contemplação depois de se alimentar, isso é sensacional, isso ajuda o nosso organismo, contribui para a nossa digestão, a gente já sabe disso, estudando a medicina chinesa, que traz ali como elemento terra, né, a contemplação. A contemplação é uma virtude do elemento terra, e o elemento terra é o elemento que está relacionado a estômago e baço-pâncreas, né? Então, depois da digestão, a gente precisa de um momento de paz, de tranquilidade, com redução de estresse, para que o nosso organismo possa trabalhar bem em prol da digestão e assimilação dos nutrientes, né? Não é à toa que a gente vê muitos médicos recomendando aí o banho de floresta, né? Ou seja, para que você esteja muito mais na natureza, e isso pode trazer benefícios, não só a nível de calma e concentração,
mas também redução dos níveis de estresse. Quando a gente está estressado, não é só o cérebro que está estressado, é o nosso corpo todo. A gente tem toda uma gama de alterações fisiológicas, hormonais, que acontecem no nosso corpo e que trazem os malefícios. Encontrar esse espaço da natureza junto com cidades extremamente modernas e urbanas é assim uma combinação muito interessante. É isso, gente, o recado de hoje. Se você quer conhecer meu trabalho, acessa lá terapianamesa.com.br. Se você está indo para o Japão, uma super boa viagem, aproveite. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com quem gosta também desse assunto. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!